falaste comigo. Sim. O teu conseguiste? 96. Não, mas o... conseguiste atualizar os coisas, os reportes. Sim, senão não conseguia fazer isto. Yeah. Sempre consegui, depois aquilo as tantas lá ficou e eu depois estive aí a dar speedrun atrás de vocês. Ok. E estamos assim. Nice. Alright. E diga-me o seguinte, em termos de Kyoptrix 3, tem criticalidade nível 10? Sim. O meu Mas está a aquele menos 4% 10. Está excelente, professor, para aquilo que queremos fazer. E o quê? Dizer que a máquina está na fossa e que já devia ter sido reformada, não é? Está no que se chama tipo do o ponto Citeform. cogumelo. De cogumelo. Ora então, deixa-me cá pôr isto a gravar também. Ok. Então, malta, o que é que importa verificar aqui? Claro que aquela Kyoptrix, aquilo também não tem firewalls, não tem nada, mas daqui dos status do que conseguimos observar, se o vosso scan ainda não terminou, lá de estar a terminar mais cedo ou mais tarde. Mas há aqui algumas coisas que nós poderíamos verificar. Neste caso, para já, a primeira coisa que é a mais grave de todas, que ela acusa é o sistema operativo está em end of life. Portanto, estando em end of life, a criticalidade dele apresenta logo aquilo como 10. Portanto, obviamente, se isto é um Ubuntu 8.04, onde é que já vai o Ubuntu 8, né? Isto já foi reformado há mais do que muito tempo. Como eu não sei fazer contas, portanto façam as contas se quiserem. Ora, obviamente que ele mantém as mesmas coisas. Qual é que é a solução? A solução seria fazer um update ao sistema operativo para uma versão, obviamente, mais recente. Só que isto para nós, obviamente, por agora não vai ser execuível, não é? No entanto, das outras vulnerabilidades que a máquina tem, ele encontra aqui uma coisa a dizer: Lotus CMS is prone to 2 PHP code execution vulnerabilities because it fails to properly sanitize the user supplied input. Ora, eu não sei se vocês estão a perceber a gravidade daquilo que estamos aqui a ver, mas se eu realmente tiver aqui qualquer coisa de Lotus CMS, ele realmente é uma vulnerabilidade já de 7.5, que já é grave. Portanto, daquilo que nós conseguimos determinar, ok, se isto é code execution, eu não sei se vocês se recordam, mas eu disse que tudo o que seja vulnerabilidades de execução remota são extremamente graves. Não sei se vocês se recordam disso ou não. Confirmo. Eu próprio já testei isso alegadamente e realmente é muito engraçado. Aqui nisto ou no Citeform? Refiro-me a eu ter testado num lab de veras ok. seguro. Ok. Exato. Peço Sim. desculpa se me enganei. Pronto. Um DVWA, no caso. Pronto. Portanto, naturalmente, ali haverá alguns problemas, não é? E depois há aqui mais umas quantas coisas. PHP MyAdmin Information Disclosure, ou seja, se eu vejo isto, provavelmente deve existir uma página de PHP MyAdmin, porque se calhar existe uma base de dados de MySQL naquele servidor. E depois aquelas coisas que normalmente, na minha opinião, que não têm impacto, é estas coisas do HTTP only, o cookie attribute e por aí afora, ok? Quando eu vejo aqui cross-site scripting vulnerability, isto nós depois vamos falar mais sobre o cross-site scripting, mas eu não vejo que isto seja já uma coisa extremamente crítica, a não ser que sejam, por exemplo, páginas de login onde eu possa enviar um link a um cliente daquela empresa. Aquilo já está com o link de tal forma formatado que eu consiga alterar basicamente a forma como a página aparece,
e depois o utilizador, ao ver aquilo, por exemplo, recebe um e-mail de phishing, olha para a página, pensa que está a ver uma coisa perfeitamente legítima, toca de meter ali o username e a password, e depois username e password, em vez de terem ido mesmo para o site, foi enviadas para o atacante. Que é uma coisa que às vezes pode acontecer. É um bocadinho mais rebuscado, envolve já ali um processo, um layered approach para o ataque. Ok? No entanto, obviamente isto é uma situação grave. Da minha parte, enquanto analista, dependendo do risk management que a organização tenha, a parte do sistema operativo estar já em end of life pode não ser a parte mais crítica para mim. Porquê? Porque eu posso ter, se calhar, o CEO ou o CISO, ou o que seja, a aceitar o risco de nós já não termos mais updates na máquina. O que para mim é o mais grave de tudo é esta coisa do Lotus CMS PHP Code Execution Vulnerabilities. Ok? Então o que é que a gente vai fazer? Bom, se vocês quiserem exportar o relatório, podem exportar, obviamente, um relatório, mas eu queria passar aqui para o Kali Linux, porque o Kali Linux é sempre uma máquina interessante para nós podermos utilizar e trabalhar. E por acaso há uma coisa que eu não sei se vocês se calhar repararam, mas se calhar não. A própria VM do Kioptrix, eu não sei se vocês repararam, mas ali está a indicação que antes de vocês estarem a testar o host e afins, eles recomendam que nós modificamos o ficheiro de hosts no nosso próprio Kali para meter o IP desta máquina e a apontar para kioptrix3.com, ok? Porque provavelmente quem criou esta VM criou alguma coisa lá dentro que é só reconhecido pelo nome e afins, portanto, nós vamos seguir esta indicação. Eu nunca experimentei andar aqui a fazer coisas que não fosse aquilo que está aqui indicado, portanto, eu vou apenas acrescentar o kioptrix3.com ao meu ficheiro de hosts com o IP que ela tem. Ok? Ora então, Kali. Vamos então abrir o terminal daqui do nosso Kali e vamos começar então a editar aqui o ficheiro de hosts. Ora, etc. hosts. Ok? Portanto, etc. hosts. E aquela máquina que é o 10.0.0.104, nós vamos pôr aqui optrix3.com, ok? E guardar. Pronto, em princípio, isto deverá ser o suficiente dado as indicações que aquela VM nos deu. Ora então, eu posso sempre confirmar isso aqui na página web, portanto, kioptrix3.com. Vá lá parar, sim senhor. Portanto, é exatamente aquilo que nós necessitamos. Ora, isto aqui é um site de Elite Goat qualquer coisa. E ele, por acaso, quando nós estamos a testar aplicações web e afins, leia-se de passagem que eu, neste caso, só estou. Vejam que eu até agora não foquei muito no sistema operativo, eu foquei mais na parte web. Mas se vocês, se fizessem a questão de epá, tu já estás a olhar aí para a aplicação web e afins, não fazia sentido tentar ver se a máquina tinha outras portas, não fazia sentido a gente tentar ver se havia outra coisa aí a trabalhar ou não. Sim, faria sentido e nós poderíamos até utilizar o Nmap. Vocês já usaram o Nmap até agora ou não? Já, Já? já. Sim, Já. já até que não. Ok. Alegadamente. Não, mas estou a dizer na ATEC, em termos de formação. Em Não. termos de formacão, sim. Fizemos Sim, com o sim, já Rogel. usamos. Ok, Eu acho que já usamos em. Pá, ok. não sei, mas. Sim, Uhum. usamos já. Ok. Já foi Portanto, com o Rogério. ok. Nmap, eu acabei de fazer uma coisa que é o Nmap, neste caso, menos P, menos, e aquilo que eu estou aqui a fazer é um scan a todas as portas. Quantas portas é que existem? É aquela elevada, não sei o quê, já não sei. 105.600 e qualquer coisa, não?
65.535 portas de ligação que podem existir. Quando eu corro o Nmap, normalmente eu identifico as portas que quero. Por exemplo, se eu quisesse fazer um scan apenas a uma porta, como por exemplo a porta 22, eu poderia selecionar ali apenas "-p", identificar qual é que era a porta e seguir para bingo. Há situações em que vocês às vezes vão estar a ver, por exemplo, coisas dentro deste género. Por exemplo, porta 22,445,443, por exemplo, 80, não é? E isto é o quê? É para eu tentar fazer scan àquelas portas em específico que eu quero ver. Porque eu posso estar atrás de certas portas específicas. Aqui nesta situação, como eu fiz o tal "-p", eu estou a tentar ver todas as portas e mais algumas. Claro que aqui até agora ele é relativamente rápido, porque a máquina também não tem muita coisa a correr, só tem a porta 22 e a porta 80 aberta. Mas há aqui uma coisa que eu não recomendo nada. Nada que a malta faça. Epá, e eu vi alunos meus a fazerem isto. Depois eu começo logo a passar, que é quando a malta utiliza um comando com "-a". Mas corre o comando assim como está agora. Qual é o problema? O "-a" é uma daquelas opções que vai tentar fazer enumeração de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, ele vai tentar, para cada porta que o gajo eventualmente comunica, o gajo vai tentar fazer todos os testes e mais alguns. Isto é uma porcaria se a máquina tiver uma data de portas abertas. Vocês vão ficar aqui imenso tempo a olhar para isto. Ou seja, a minha recomendação sempre em ambientes de produção é: vocês podem fazer um scan normal, e existem alguns tipos de scans que ele faz. Quando observarem quais é que são as portas que ele detecta, aí sim vocês, por exemplo, definem qual é que é a porta em concreto, e aí sim depois podem colocar o "-a" para a identificar. Este é o procedimento correto se vocês estiverem a fazer um scan a portas para poder obter alguma informação. Ok? Ora, daquilo que eu aqui tenho, portanto, obviamente que isto já é uma coisa antiga para chuchu, ou seja, em termos até de chaves criptográficas e afins que ele vai ter, epá, isto obviamente já é estupidamente antigo, mas eu não estou agora assim tão preocupado com isso, até porque normalmente a porta 22 em produção, e já estou a palavra, Tiago, normalmente a porta 22 em produção é raro alguém conseguir comprometer o servidor por ali. Para já, porque a porta 22 não vai estar aberta para o público. Ou normalmente não está aberta ao público. E segundo, porque se isto é aberto para a internet, normalmente são os administradores que vão entrar. Ou seja, em teoria, se não for o Citeforma, a malta mete uma password como deve ser naquilo. Tiago, Era só para perguntar, portanto, com vírgulas dá para especificar as portas. dá, E ranges, por acaso nunca fiz. também dá. Ou É o que é seja, tracinho ou coisa assim? sim, por exemplo, eu posso chegar aqui, pá, quero a porta 1000, neste Ok. caso até a, sei lá, 1020 Dá e para pôr aí para o vírgula, meio. depois Ok, fixe. o 389. Yeah, que fixe. E ele tenta ver precisamente dentro daquele range, incluindo aquela que eu tinha identificado. Isto Ok? dá para mostrar tudo. Ok, bacana. Dá para fazer assim umas misturas, não é preciso estar por ordem. Tanto que eu comecei com 22, mas meti em números mais pequenos, ele depois ordena-me o output todo. Fixe. O Nmap carecia quase de um curso inteiro só para. Sim, fazer o manual, yeah. Porque o Nmap em si, se eu procurar pelo help, estas são as opções todas que ele tem. Em termos de scans, ele tem estas opções também. Que aqui está o ping scan, o list scan. Terem atenção que há aí um que ele diz que é o stealth scan. Terem atenção que hoje em dia o stealth scan não é stealthy de porra nenhuma que qualquer IDS consegue detectá-lo. Ok?
Mas pronto, existem várias opções. Existe o "-O" para fazer o enable do OS detection e alguns está para aqui o "-A", que dava para, lá está, é o enable OS detection, version detection, script scanning and trace route. Por isso é que isto é extremamente ruidoso e eu não recomendo utilizar a opção "-A" com todas as portas e mais algumas, não é? Ora então, não só isso, mas também, já que nós tínhamos ali a porta 80 e já sabemos que aquilo realmente está a funcionar com aquela componente, isso é útil nós podermos então fazer aqui essa verificação. Ora, ele tem então Optrix 3, tem o title que é o tal Legoat Security. Ok, tudo bem, lá está, ele tem aqui também mostra uma das coisas que nós tínhamos no nosso scan do OpenVAS, portanto é HTTP Only Flag, que se não estiver definido implica que nós em teoria podíamos roubar os cookies de sessão de qualquer pessoa que eventualmente estivesse, por exemplo, conectada a este site, e conseguimos já ver qual é que é a versão do Apache e, obviamente, do PHP que está em execução ali. Uma das coisas que normalmente os scanners tipo Nessus e OpenVAS não são assim muito bons é a tentar às vezes descobrir páginas web ou subpáginas ou coisas dentro desse género. Portanto, vocês num pentest ou numa auditoria de segurança, vocês poderiam ver qual é que é a resposta que estes scans fazem. No entanto, se vocês tentassem detectar se havia, se calhar, subpastas ou alguma coisa que vocês não saibam, porque é assim, a ideia era o quê? Eu olhar aqui para este website, epá, e se calhar tentar ver se haveria alguma coisa que a gente pudesse utilizar ou que desse para fazer leverage ou a gente comprometer isto de alguma maneira. Até porque, por exemplo, ele tem aqui uma coisa de cut to the chase, see it now, eu não sei o que é isto, mas, por exemplo, eu clico aqui, olha, ele até vai para outro website, outra parte do website que eu não sabia que o gajo tinha. Pronto, e está cá com cabras e um gajo com um swag do caraças, né? Espetacular. São os gotos, pá. São os gotos. No entanto, como é que nós, por exemplo, porque isto, por exemplo, está aqui dentro de uma pasta de gallery que eu nem sabia que existia. Ou seja, se por acaso eles não tivessem aqui logo na homepage aqui este link, eu nem sabia que aquilo dava para ir para lá. Então, o que é que nós poderíamos fazer? Há uma aplicação, existem várias, e existe o, como é que é? Ferox, acho que é Ferox, que é que se chama. Temos também o DIRB, que pode ser extremamente útil. E neste caso, eu vou aqui escrever, ora aqui, optrix3.com. E neste caso, aquilo que ele estaria a fazer é o quê? Um scan por brute force para tentar ver se existem ou não certas diretorias ou subdiretorias. Ou seja, tentar fazer um brute force a diretorias, porque às vezes há coisas que não estão indexadas em nenhum lado da minha aplicação, mas elas estão lá. E aparentemente, acho que existem algumas que realmente estão lá e que, lá está, não tinha visto anteriormente. E o DIRB até já terminou. Atenção que o DIRB pode ser configurável e existe outra como o DIRBuster e por aí afora. Ok? Eu não sei porquê, mas eu acho que estou a levar isto um bocadinho mais quase virado para o pentest do que para o Vulnerability Assessment. Mas pronto, não importa, vamos continuar. Tendo em conta tudo aquilo que vemos quando corremos o DIRB, ou seja, ele encontra algumas diretorias aqui, alegadamente, ou hipoteticamente, num universo alternativo, há quem tenha utilizado o DIRB no sitform e tenha encontrado pastas interessantes também. Mas, por exemplo, vocês devem, se calhar, conseguir observar que está aqui uma coisa a dizer, tal que Optrix 3 PHP MyAdmin, certo? Ou seja,
isto se eu copiar e vier aqui, pá, será que isto realmente existe, esta diretoria ou não? Olha, por acaso até existe. Eu não sei se isto funciona ou não, sei lá, admin. Não. Oh, com caretas. Admin sem password. Estava brava. Ok. Admin sem password, pelos vistos, entra. Está seguro isto ou não? Yeah, provavelmente Super. está extremamente seguro, não é? Yeah. No entanto, supostamente aquilo que nós tínhamos visto em termos de sistema, ou pelo menos em termos da análise de vulnerabilidades, eu por acaso agora cliquei ali no login e ele vai-me parar aqui. Isto era uma das páginas do login que nós tínhamos e ele mostra ali o Lotus TMS, certo? Se E vocês tal se... vulnerabilidade, yeah. Ou seja, está... What the fuck is Opa! going on? Que é isto, meu? Aí, vai. You saw nothing. Sei lá, admin sem password? Não. Pá, não, aparentemente não. A gente já tinha posto admin, isto também não dava, portanto, ok. Eu não sei qual é que é a password. Mas uma das vulnerabilidades estavam identificadas para o Lotus CMS, correto? Ou seja, pelo menos aqui eu tinha identificado qualquer coisa de vulnerabilidades para Remote Code Execution para um Lotus CMS. Epá, é assim, eu não faço a menor ideia, já agora eu não quero ver aquele excesso ali na URL, só quero ver isto aqui. Se eu observar a vulnerabilidade que eu tinha, desculpa lá. Eu qualquer dia tenho que desativar, mas é a porcaria das GPOs, que é para isto não estar constantemente a atrofiar. A forma como eu agora estou a pensar é a seguinte: vendo este reporte, olhando para aquela coisa que dizia do Watch CMS PHP Code Execution Vulnerability, ele indicou-me qual é que era a URL que estava vulnerável, certo? Lembra-se que nós substituímos o IP por keyoptrix3.com, que é o tal index.php. A minha questão é, daquilo que eu estou a ver no Kali, isto não é o keyoptrix3 index.php que eu estou a ver? Suspeitamente, né? Portanto, alegadamente, se calhar a vulnerabilidade pode estar aqui. Ainda não sei exatamente como ou se dá para explorar, mas uma coisa que nós podemos tentar experimentar. Então o que é que eu vou fazer? Pá, como nós ainda estamos naquela fase semi-inicial, a gente vai aproveitar e vamos buscar o MSF Console. Metasploit, pode ser que isto tenha alguma coisa ou não que a gente possa utilizar. Se tiver, muito bem. Se não tiver, pá, temos pena. Se não tiver, temos que arranjar uma alternativa. Ok? Isto é a ferramenta favorita do Fábio. O que eu ia dizer é. Confirmo. Confirmo. Confirmas? Confirmo. Ui. O que é que vocês viram com o Rogel e com o Metasploit, pá? Corrigir ali nada. Ok. Aulas muito didáticas, eu diria. Alegadamente. Alegadamente. O Rafa é mais setores, bife, etc. Por aí. E o Header Scan também. Sim. Yeah. Também Ok. foram só 25 horas. Foi a correr aqui. Alright. Isso é fixe. Ora, search. Lotus. Não sei se isto dá para ser Lotus CMS. Deixa-me cá ver se aparece alguma coisa. Olha. Nem é tarde nem é cedo. Nem pensava que isto fosse só dar um resultado. Nice. Fantástico. Ok. Lotus CMS. Querem melhor do que isto? Epá, temos aqui já um expert.
Metasploit. Aparentemente o rank ele diz que é excelente, ok? E o que é que nós fazemos quando estamos aqui com um Metasploit? Se nós formos utilizar módulos, porque assim, em termos de módulos, só para vocês terem uma noção, existem montes de módulos, ok? Por exemplo, se eu procurasse, se eu fizesse um search por SMB, poderiam existir uma data de resultados diferentes, ok? Nem tudo é útil. Há coisas que são payloads, há outras coisas que são exploits, há outras coisas que são scanners e por aí afora. Mas quando eu estou a fazer um search, e deixem-me só pôr isto assim desta forma, que é para vocês perceberem que isto apresenta tudo em forma de tabela, ok? Eu sei que quando eu faço zoom in, isto fica tudo assim escarrapachado na nossa cara, mas isto é uma tabela daquilo que eu posso utilizar. E os números que estão aqui atrás, atenção que os números que estão aqui atrás variam consoante aquilo que vocês estão a procurar. Porque se eu, por exemplo, procurar alguma coisa, sei lá, de search Apache, ele também mostra outras coisas que se calhar podem ou não ter alguma coisa relacionada com o Apache, ok? Terem atenção que há muita coisa aqui que hoje em dia poderá já não funcionar, ok? Para certas e outras componentes. No entanto, eu só fiz um search pelo tal Lotus CMS, porque é o tal sistema que o nosso OpenVAS identificou que em princípio estava vulnerável. Epá, tenho aqui um exploit, vou experimentar utilizar. Portanto, nós fazemos o quê? Use, e agora podemos fazer o seguinte, ou fazemos use 0, porque é aquele número que eu tenho ali identificado, ou então também para às vezes evitar enganos, vocês podem dizer use e identificar o nome do módulo completo que vão utilizar. Ok? Faz sentido? Ok. Ora então, quando nós basicamente estamos aqui na parte do Metasploit, isto, portanto, tem aqui o multi-HTTP, blá, blá, ok? O que é que eu posso ver? Vou aqui às options só para ver o que é que ele tem. E isto apresenta-me tudo de uma forma relativamente estruturada. Ok? Ora, se nós observarmos isto com cuidado, o que é essencial para nós definir? Primeiramente, R-hosts. Os remote hosts são as máquinas das vítimas, ou seja, o endereço de IP das máquinas das vítimas. O R-port é tudo aquilo que sejam portas de ligação, neste caso do lado da vítima. Okay? Se, por exemplo, aquele fosse um website a usar SSH, provavelmente eu teria que alterar aqui o SSL para yes e depois o R-port eu teria que o alterar para 443. Faz sentido? Porque é com isso com que eu quero contactar. Ora, também existe aqui o Yuri, portanto o Yuri normalmente é o sítio onde normalmente aquela aplicação vai estar localizado. Eu, por enquanto, de propósito, não vou ainda alterar este parâmetro, porque é uma questão de lógica, porque isto às vezes, quando nós andamos a testar e a partir pedra, nem sempre as coisas funcionam como nós queremos. O Lhost. O que é que acontece aqui em termos de Lhost? Porque esta é a parte do payload. E o que é isto do payload? O payload é aquilo que vai normalmente depois executar no lado da vítima, que em princípio me poderá dar ou um acesso a uma shell, ou que me poderá executar qualquer coisa para eu ganhar acesso à máquina. E normalmente quando nós temos payloads a correr, por acaso aquilo é um sistema a funcionar com PHP, portanto, este é um payload dedicado para situações em que a gente use PHP. A Meterpreter é uma framework que está intrinsecamente ligada ao Metasploit e que é extremamente poderosíssima em termos de features para Command and Control. E depois está aqui Reverse TCP. Sempre que vocês virem um payload que identifica Reverse TCP, isto significa que quando aquilo for executado, se for executado corretamente, é a vítima que se vai ligar à máquina do atacante.
Ou seja, não sou eu que vou estabelecer a ligação com a máquina da vítima. Eu vou tentar, se calhar, conseguir correr qualquer coisa, só estabelecer a ligação no sentido de tentar enviar algum comando para forçar a vítima a ligar-se à minha máquina. Faz sentido ou não? Faz muito sentido. Pá, isto é a mesma coisa, como por exemplo, a gente envia um e-mail para o Citeforma com um ficheiro em anexo com código VBA. E nós queremos é o quê? Que eles abram o ficheiro, corram aquele executável malicioso e se conectem ao nosso Command and Control Server. Nós não vamos estar ali a tentar, a partir do Command and Control Server, tentar partir as máquinas e fazer bypass à firewall e o caralho. Pá, não, eu vou criar um ficheiro, envio aquilo para um utilizador e tentar correr, ver se o utilizador corre aquilo. Se isto é uma aplicação web, epá, olha, vamos ver se consigo executar algum comando remotamente para forçar aquela aplicação web a conectar-se comigo. Pá, se funcionar, ótimo. Se não funcionar, temos pena. Ora, vou definir então aqui o parâmetro para o rhosts. Portanto, eu vou dar aqui um set rhosts e dar o IP da nossa vítima, que era, no meu caso, era o 104. Ok? Portanto, está definido aquela parte. Vou só aqui ver os options novamente. E eu se... e aqui em baixo, para além de eu ter que definir qual é que é o meu IP, eu também tenho que definir qual é que é a porta onde eu vou receber a minha ligação. Eu por agora vou deixar esta do 4444, mas posso-vos já dizer que isto é uma red flag do caraças para qualquer gajo que veja na rede um 4444 a aparecer. Para mim é logo red flag, é para cortar aquela ligação porque identifica-se logo aquilo como malicioso. Pá, vou experimentar executar isto tal e qual como ele está agora. Pá, exploit completed, but no session was created. Mas isto não era um exploit para o Lotus? Acho que não criámos o payload. Não é preciso criar o payload, que o payload já vai ser criado ali automaticamente por nós. Ok. Sempre que o payload estiver incluído com a parte do exploit, a gente não precisa de o criar manualmente. Ou seja, ele já está incluído o módulo de exploitation e se a parte de exploitation correr bem, ele executa o que tiver no payload. Então, mas foi o que eu disse, só quando ele executar ali aquela parte, corretamente no lado do cliente, se aquilo correr bem, se aquele exploit correr bem, ele corre o payload. Ora, se isto não correu bem, o payload depois não vai funcionar. Vejamos só uma coisa aqui. A aplicação está nesta diretoria? Ou estará Pois é isso. aqui, ou estará aqui numa outra diretoria ligeiramente diferente que tem ali um index PHP system igual a admin? Estou só a perguntar. É Mas um provável. bocadinho, é um bocadinho diferente, né? Então o que é que Um bocado. a gente pode experimentar isto? Atenção que eu ainda não experimentei isto, portanto, pior que pode acontecer é isto não dar. Eu vou incluir ali a barra, ok? Porque a minha lógica é se aquilo que está lá no Metasploit tinha barra LCMS barra, então eu já agora aproveito, vou começar aqui a partir desta barra e vou até ao fim. Copio isto diretamente à bruta. Pior que pode acontecer é não dar. Portanto, ora, para trás. Ora, vai lá para isso, a favor. Vamos lá aqui buscar isto. Agora aquilo que eu quero é substituir este parâmetro do Yuri, retirar esta treta que está aqui do LCMS e experimentar ver se a nossa funciona ou não. Ora, Já foi set melhor. paste. Eu não sei se vai funcionar, malta. Eu não experimento. Eu já disse que isto é por improviso, mas run. Já passei das 10h30. Run. O gajo agora já fica aí, mas ele. Yeah. Filha de um corno. Filha da mãe! A sério? Era A se sério? éramos o ponto de interrogação do page index, não sei.
Isto aqui, exploit, quer dizer, o exploit é a mesma coisa que o run, não sei porque é que agora me deu assim uma diarreia mental. Using found page parameter index, tal e tal. Pá, um gajo pode sempre experimentar. Ver aqui o do index.php e ver se ele funciona. O gajo vai diretamente ali para o coisa. Certo. O gajo supostamente deveria de funcionar com a parte do System Admin. Agora, eu estou na dúvida se não vai ser a minha máquina que já está moderna o suficiente, esta porcaria agora não funciona. Porque eu sei que existe outro sítio por onde a gente pode entrar. E por acaso o outro sítio, só que o outro sítio envolve SQL Injection. Ok, portanto, aqui nas minhas options com S. Ok, System Admin, o gajo não funcionou como eu estava aqui a prever. Portanto, se ele não funciona com isto, a gente poderia tentar fazer aqui outra coisa. Isto é PHP. Eu não tenho firewall no Kali. Não, por acaso não tenho firewall no Kali. Mas era uma boa tentativa, meu. Isso por acaso era uma boa tentativa. O que é que eu poderei tentar aqui fazer? Portanto, deixa-me só aqui ver como é que era. Em princípio não, mas a gente pode experimentar ali outra porta diferente. Deixa-me só aqui ver. Em termos de payloads, temos o interpreter, temos o reverse TCP, que este é o que nós estamos a utilizar. Temos o PHP exec e temos o bind. Em termos de reverse TCP, não tem aqui muita coisa que consiga utilizar, pois isto é tudo para Unix, e Unix eu duvido que ele consiga estabelecer a ligação, porque isto deveria ser para este tipo de sistemas. Vou fazer aqui outra coisa, tentar só na via das dúvidas, só experimentar aqui o generic shell reverse TCP, experimenta só um payload diferente, só para ver se acontece algo de diferente ou não. E o que não era LS, eu só queria era options. Portanto, set payload generic shell reverse TCP. Só na via das dúvidas. Só para ver se ele por acaso depois consegue ou não lá chegar. Para além desta parte, aproveitando aí a ideia que estavas a dizer de experimentar também trocar esta porta para outra coisa qualquer, também se pode trocar. Eu posso colocar, por exemplo, set port 5555. L-port, desculpem. L-port. Convém que eu ponha L-port, que é para ele aceitar isto corretamente, que é o local port. E aqui... Epá, nunca se sabe. Então vamos lá aqui ver o seguinte. Vamos, automatic Lotus exploit target. Isto é o Lotus CMS 3.0. Deixa-me só aqui ver show targets. Só existe mesmo aquele target, portanto não existe mais nenhum. Ok. Tentar executar, mas ele, pois, PHP não te suporta, blá 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 blá. Ok. É uma pena. Realmente é uma pena a gente não conseguir utilizar o Metasploit para nós conseguirmos aceder remotamente à máquina. No entanto, como eu disse, eu normalmente não desisto. E dou-vos uma
pequena hint, uma pequena dica. Em termos de vulnerabilidades, existe uma outra falha, e eu ainda vou testar porque é que esta coisa não estava a dar, porque isto não era suposto o Corremos gajo. aí o RockU. Já que temos o coisa, o admin, temos o RockU aí a rodar umas passwords. Também não era mal pensado correr o Rockio. Tu quer... Pingle. Sim, pá, eles, se ele consegue lá chegar, né? Quando eu estou aqui com aqui optrix3.com, o gajo consegue pingar. Porque, epá, eu aqui é tal coisa. Eu, neste momento, 7R hosts e optrix3.com, ele, em princípio, deveria de fazer exatamente a mesma coisa. Porque aqui era optrix3.com, aqui eu já tinha ali as informações. Isto era o set payload PHP, neste caso, é difícil escrever. Interpreter. Isto seria reverse TCP. Options. Porque é que isto sempre que é a partir das 10h30? Options. Portanto, tinha ali aqui Optrix 3, tinha porta 80, false, index, blá blá blá. Ok, e mesmo tentando correr, eu duvido que isto dê alguma coisa de resultado diferente. Porque eu posso identificar o meu cliente, posso identificar a porta e ele não vai fazer nada diferente entre ter um IP ou ter ali o nome, porque o resultado supostamente é o mesmo. Exploit completed, but no session was created. Olha, a máquina ainda está ligada, não está? Está. Ainda estás ligado. Quero ver que estes gajos corrigiram a merda da vulnerabilidade e meteram aqui uma coisa que não é vulnerável. Passem pelo scanner, né? É esquisito. Pá, o scanner identificou. O Lotus TMS 3.0 não está a dar. É pá, olha, é o que é. No entanto, é sempre importante às vezes nós procurarmos também. Já tenho acesso. Foste fazer brute force, não foi? Não, fiz um reverse shell. Manualmente foi. Fiz a padeira. Duvido. Oi? Duvidam? Esta Eu não não Querem? duvido, mas eu não Eu dou duvido, já. mas... Eu dou já Deixa aí eu a ser só papinha Fábio. toda feita, Ou, amigos. ou Netcat. Pá. Dou já Partilham, aí a então não papinha aconteceu. toda feita. Yeah, Então vocês espetam aí no terminal um ganda netcat. Estão a ver? Depois vocês espetam isto no vosso browser. É bruto. És, meu. Ai, a ganda bruto, meu. Foi. Isso é outra vulnerabilidade de injection, meu. Pois é, o SQL injection. Yeah, isso é gandacão, meu. Olha lá para isso. Oi, eu por acaso ia Isto agora é a a minha dizer que praia, pá. eu agora só queria mesmo vir aqui ao Exploit DB, como é que era? Acho que era Exploit DB que dava, pronto. Aí a meta cagando a pincel, pô. Pá, eu estou a perceber o que é que estás a fazer, mas há uma forma da gente também recolher a informação sem ser só com o Netcat. Mas já que apresentas isso, e ainda bem, porque isso é uma forma de fazer. Por acaso, olha, por acaso até desculpa, vou copiar isto. Não, agora vou copiar isto e ficar com isto como uma solução alternativa também. Fónix, espera lá. Genérica para tentar receber ligações. Ou seja, por exemplo, tu colocaste aí um listener, não é? Através do Netcat. Eu vou só aqui, Exatamente. eu aqui, o que estou a fazer é, portanto, fazer o use do multi-handler, que é para ter uma ligação, por exemplo, diretamente aqui no Metasploit. Vou definir, por exemplo, em termos de L-host, epá, a minha própria placa de rede, que é o sítio onde eu sei que eventualmente eu vou ter isto a correr. Epá, eu vou manter à mesma também ali aquele L-port que eu ali tenho.
Eu só aí nessa cena que eu estou a ver do teu código, eu só vou ter que mudar-lhe o endereço de IP, porque o meu objetivo vai ser, naturalmente, ligar-me aqui a este Metasploit. Ora então, eu posso pôr aqui o multi-handler a correr, não tenho garantias que o gajo consiga depois fazer ali grande coisa. Vá, started e afins. Ora, deixa-me só eu alterar o endereço de IP para o qual eu me quero conectar. Portanto, deixa-me aqui copiar. Meu, se isto não funcionar, menos 2 pontos. Se funcionar, estás passado a disciplina. Grande negócio, né? Ora então, malta, o que é que eu estava a fazer? Eu não sei de onde é que tu desencantaste Calma, este calma, código. calma. Meu. Calma, pera. Antes de mais, tu vais ter que aí mudar os IPs. É isso que eu estava a dizer. Eu aqui, eu quero conectar-me é ao 66, só que aqui o meu copy-paste Não, o de... 101 é o meu IP. Não, o 106 é o meu IP do Kali. Ah, ok. Aqui, Sim. 106 é o Confirmo, meu IP confirmo. do Kali, né? Confirmo. Calma. É pá, meu, sou nada, mas não tanto, meu filho, isto tem lá calma. Não, eu é que já estou aqui a ficar muito nervoso que, pronto, isto nunca aconteceu assim. Isto não acontece muitas vezes. Pá, que isto, porque o que o gajo está aqui a fazer, isto... Epá, eu não quero dizer que isto é um grande Foi feito prego, com muito ânimo. que... Qual é que foi o chat GPT onde tu foste? Isso foi o código que eu fiz, não sei do que é que falas. Foi código que eu utilizei num projeto que eu atualmente estou a ter com o professor Dário Quental. Ora... Shellbanner. Será que o gajo me apresenta alguma coisa? Apresenta-me, sim, senhor. Parabéns, meu! Top! Está Obrigado. fixe. Está Então top. já tenho 20. Posso ir Tens. dormir? Podes. Print Working Directory. Home www.kioptrix3.com. Pá. Ouve. Tu tens essa porra feita de uma maneira, meu. Eu acho que isso dava para reduzir o tamanho desse código, man. Provavelmente. Não, a sério, porque eu acho que tenho algum código, não sei se era exatamente para aqui, mas eu tenho para aí algum código que aquilo é pá, com um tamanho muito, muito menor. Mas ainda não o testei. Pá, fixe, está porreiro. Outra coisa, eu vou só fazer o background ali à sessão, e eu por acaso, em termos de sessions, se eu verificar as sessões que tenho, eu não sei se é possível fazer um upgrade àquela sessão que já tenho, mas eu posso sempre tentar fazer upgrade àquela Dá para entrar sessão pelo 1. Meterpreter, se não me engano. Fica Mas é o mais que jeitoso. eu estou a tentar fazer. Por exemplo, porque o Meterpreter, tendo já a shell, que tu graciosamente nos deste, veja uma coisa. Ou melhor, eu consegui entrar porque tu facultaste esse código. Obrigado, top, brutalíssimo. Pá, excelente. Ele ganhou uma shell, porque eu estou, em vez de estar a utilizar o Netcat, que é muito rudimentar, utilizamos um multi-handler diretamente do Metasploit. Eu consegui ver quais é que eram as sessões que ficaram ativas, porque eu fiz o background da sessão, e para fazer o background da sessão, quando vocês obtiveram a shell, eu carreguei no Ctrl Z. E no Ctrl Z ele pergunta: queres fazer o background da sessão? Nós dizemos yes, e ele volta para este menu. Eu vi as sessões. Tentei fazer esta parte do Sessions menos U, que é de upgrade àquela sessão que tinha o ID de 1. E agora, em princípio, se eu voltar aqui a fazer sessions, eu deverei ter uma outra sessão, mas esta do Meterpreter é já com o próprio Meterpreter, que tem outras funcionalidades que nós poderíamos tentar utilizar para javardar ali aquela máquina. Ok? Porque eu posso entrar aqui, por exemplo, sessions 2, porque é a sessão
que eu tenho neste momento ali, que eu fiz o upgrade após ter feito aquela operação. E quando eu estou aqui numa interpreter, no Print Working Directory, atenção que eu ainda estou, neste caso, com o utilizador do www-data. Ok? E quando eu estou com o data, normalmente nós estamos ainda muito limitados naquilo que conseguimos fazer. Ou seja, nós aqui não há muito que possamos fazer, mas é possível escalar privilégios. Ok? Eu não sei se consigo fazer isto diretamente, mas cat, etc. Por exemplo, o ficheiro passwd. E o passwd é aquele ficheiro que tem basicamente os utilizadores, e há muitos anos atrás chegou a ter as hashes das passwords. Felizmente ele já não tem a hash das passwords, porque este ficheiro em todos os sistemas Linux é um ficheiro crítico, e então eles decidiram remover as hashes das passwords e substituir por um X. O X é só um placeholder, mas vejam o seguinte: o facto de eu estar agora dentro da máquina a fazer enumeração, eu consigo saber exatamente quantas contas é que existem e possivelmente ver quais é que permitem que um gajo possa fazer login ou não. Porque eu, por exemplo, tenho aqui esta do SSHD, que é uma conta de sistema, em que eu tenho logo ali a dizer no login. Tenho aqui uma coisa que é o drag e o lone ferret também. Ok? Também tenho para aí outras contas. Tenho ali uma coisa que só diz nobody, mas isto são contas também de sistema. Tenho o www.data. Eu neste momento estou autenticado com esta conta em específico. Alright? Eu por acaso gostei daqui deste exercício colaborativo. Foi porreiro. Foi fixe, mas essa terceira parte agora é com o Tiago. O quê? Esta terceira parte é com o Tiago. Então, Tem que Eu ser estava a aí com o spoiler do Tiago nosso trabalho de Martins. grupo, não sei nada. Yeah. Isso aí tem que Essa ser a aí Martins de deve ter silêncio. porcarias, né? Pá, Isso já é vulnerável. Assistem. possivelmente. Possivelmente. Olha, se eu Que- soubesse que havia sistemas destes disponíveis, eu tinha posto. Epá, Tornava-se mais fácil o trabalho. é aquilo que a gente conseguir ver é o que a gente pode tentar fazer. Claro que um dos objetivos, depois seria eventualmente tentar escalar para root, e ver se a gente conseguia fazer alguma coisa com isto ou não. É possível que mais tarde eu volte a esta máquina para ver outra forma de poder entrar, mas essa é através da SQL Injection. Mas para isso a gente precisa do Burp Suite. Ok? Professor, consegue-me dar aí um walkthrough para meter o interpreter? Interpreter, como assim? Aí assim como está, é que a shell que o Fábio coisa, isto aqui eu não consigo dar clear e o meu terminal fica todo coisa. Tá, sim senhor, pá. Não, Dá um O enter. problema tem o teu monitor e a cadeira, é o que eu tenho a dizer. não, porque é assim, aquilo Tenho que o fiz, multi-handler e depois meteste o multi-handler, certo? consegues dar aí options. Yeah. Options, eu meti o É IP, assim, meti a porta, vou atenção, meter essa porta. isto é a minha porta e é aquela porta. Pá, por exemplo, se eu quisesse mudar aqui a porta, set L port para outra coisa qualquer, por exemplo, sei lá, Qual é o 55, payload que está? É o mesmo que eu tenho. 55. E depois é um run, né? Sim, o payload é Andar. generic shell reverse TCP, run, ele fica aqui à escuta, ok? Yeah. Utilizando basicamente aqui, vou só aqui copiar O isto. link do Sim, mas nosso copiar, amigo. mas atenção, copiar, mas tens que identificar os Sim, IPs sim, que sim. estão ali. Não, Ora, mas eu editei o coisa porque eu tenho. Já está aqui, mas não está com o interpreter. onde está a treta do IP, pá? Como é que aqui eu não consigo mandar um clear que o gajo diz term environment variable not set. Que é que o terminal depois fica aqui um bocado exausto.
Fica cansado mesmo. Como assim? Fica feio, ocupado. Estás- E Não, depois não, eu nem consigo. Ctrl Z. Ctrl Z para limpar. Não, Ctrl Z e ele Não, pergunta é. se tiveres uma sessão, ele dá-te um Ctrl Z. Não, eu Ctrl Z isto aqui, isto ele corta a sessão. Não corta. Não, Se não. tu lhe disseres sim, ele não te corta a sessão, meu. Ele faz-te o background da sessão. Ah, Mostra-me aí o teu trimestre, mostra-me aí o teu ecrã. Mas tu queres é Ctrl L, ó, Albuquerque. pois, mas não Não. dá para mandar o Ctrl L. Não, não é o Ctrl L. Mostra-me aí, MSF. mostra-me aí o teu ecrã. Espera aí. Agora isto aqui. Espera aí. Agora está a reiniciar o MSF Console. É que esta shell, isto depois eu tenho que estar aqui a dar zoom out, porque estás a ver, fica assim eu não consigo dar scroll down. A shell do. Isso é uma Estou a porra de perceber. um bug do próprio Kali que já me aconteceu. Aí só depois mesmo fechando a porcaria do terminal. Pois, não, mas é